Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina, né, de oficina de projetos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos objetivos, né, o objetivo geral e o objetivo específico. Bem, então o que é um objetivo geral e um objetivo específico dentro de um projeto de pesquisa? Então é importante o que a gente tem que tomar ciência, né, em relação aos objetivos, né? Eles representam uma das partes principais do projeto de pesquisa. Por quê? Por que ele é a parte principal do projeto de pesquisa? Porque são os objetivos que o pesquisador em si precisa alcançar, né, em relação à investigação que ele estará realizando. Então, indica exatamente aquilo que o pesquisador precisa investigar. Em outras palavras, os objetivos eles funcionam como uma forma de direcionamento do estudo. Então, ele orienta as etapas metodológicas do projeto de pesquisa. E eles devem ser sempre formulados de maneira clara, precisa, coerente, juntamente, né, tendo como base o problema da pesquisa. E isso permite o quê? Permite que haja uma organização lógica e científica, né? Porque isso é importante para que o projeto seja conduzido de maneira efetiva. Bem, na estrutura de um projeto de pesquisa, existem dois tipos de objetivos. O objetivo geral, que é o objetivo principal, aquele objetivo que você busca alcançar, né? É o primeiro e é o primordial. E os objetivos específicos, que são as bases, né? São metas, etapas que você segue dentro do projeto de pesquisa para alcançar o objetivo geral, né? E é importante ressaltar que ambos estão relacionados. Cada um possui uma função, né? Embora eles possam estar bem relacionados, cada um vai possuir uma função e características próprias, mas eles estão interrelacionados. Por quê? Para se alcançar o objetivo geral da sua pesquisa, você estipula ali alguns outros objetivos específicos para se alcançar um objetivo geral. Mas cada um tem a sua função e sua característica própria. Então, o que é um objetivo geral? Né? Ele é o quê? O que ele corresponde? À finalidade principal da pesquisa. Então, ele expressa justamente aquilo que o pesquisador está buscando alcançar de forma mais ampla ao final do estudo que ele está realizando, ok? E aí a gente pode dizer que o objetivo geral ele é a meta maior na investigação científica. Então, é um objetivo maior, é o more, né? É aquilo que se busca alcançar, né? De acordo com todas as etapas que se preconiza dentro de uma pesquisa científica. O objetivo geral, ele deve estar sempre direcionado para o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa sempre vai estar vinculado ao objetivo geral. Porque a função dele é justamente indicar o caminho para responder à pergunta central do estudo. Um exemplo simples aqui para vocês tentarem concretizar como que é isso, né? Então, por exemplo, uma pesquisa que tem como problema quais fatores influenciam o processo de ensino-aprendizagem em estudantes do ensino fundamental? Isso é um problema de pesquisa. O objetivo geral, tomando como base esse problema de pesquisa, vai ser qual? Analisar os fatores que influenciam o processo de ensino-aprendizagem em estudantes do ensino fundamental. Observa que o objetivo geral, geralmente, ele nasce diretamente do problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa sempre vai estar vinculado, ele vai ser a base, na verdade, para que você construa seu objetivo geral. E quem são os objetivos específicos, né? Os objetivos específicos, eles representam etapas menores. Eles são mais detalhados, né? São etapas menores, detalhadas, para se alcançar, ao final de tudo, o objetivo geral, tá? Então, eles funcionam como metas, etapas, passos que vão ser necessários percorrer para atingir, né, o objetivo final, né, o objetivo principal da pesquisa. Então, os objetivos específicos, eles vão possuir um caráter operacional. Então, eles vão organizar as ações que serão desenvolvidas durante a investigação. Então, eles dão um certo suporte para que o objetivo geral seja alcançado. Exemplo simples também, só para vocês terem uma concretude do que é objetivo geral, o que é objetivo específico. Lá atrás, nós vimos que uma situação, um problema de pesquisa, gerou o objetivo geral, que foi o quê? Analisar os fatores que influenciam as dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, para se alcançar esse objetivo geral,
tem-se como objetivos específicos identificar os principais fatores pedagógicos relacionados às dificuldades de aprendizagem e verificar a influência do ambiente familiar no desempenho escolar dos alunos, dos estudantes. Tá vendo que ele, de certa forma, é como se ele permitisse, né? O objetivo específico é como se fosse membros. E quando a gente une esses membros, você tem ali como resultado o objetivo geral. Ó, comparar a dificuldade, outros exemplos, né, de objetivos específicos associados àquele objetivo geral. Então, comparar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes de diferentes anos escolares, descrever estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores para auxiliar alunos em dificuldades de aprendizagem. Então, você consegue perceber que cada objetivo específico, ele contribui para responder uma parte do objetivo geral. Por isso que eu caracterizei os objetivos específicos como membros de um corpo que, ao se juntarem, vão culminar ali com o desenvolvimento do objetivo geral da sua pesquisa, tá? Então, isso permite que a pesquisa fique mais organizada, mais sistemática, e aí esses objetivos específicos vão funcionar, né, como uma forma de auxiliar o pesquisador a alcançar a finalidade principal do estudo. Bem, pessoal, então aqui eu estou apresentando para vocês um quadro comparativo, ok? Entre objetivo geral e objetivo específico. Então, o objetivo geral, ele é bem mais amplo e abrangente. Ele representa a finalidade principal da pesquisa. Geralmente é apenas um. Relaciona-se diretamente ao problema da pesquisa e ele possui uma visão global do estudo. Os objetivos específicos são mais detalhados, representam as etapas da pesquisa, geralmente há mais de um, relaciona-se indiretamente ao problema da pesquisa e possui uma visão mais fragmentada do estudo, porque, na verdade, essa visão fragmentada é que, quando a gente estipula objetivos específicos, nós estamos o quê? Estipulando etapas desse projeto que vai culminar, então, com o objetivo geral, ok? Bem, função dos objetivos na estrutura do projeto de pesquisa. Então, os objetivos, eles possuem um papel fundamental dentro do projeto de pesquisa, porque eles são responsáveis por orientar a escolha da metodologia, a coleta de dados, a análise dos resultados e a construção das conclusões. E, se bem definidos, a pesquisa ela pode, se os objetivos não forem bem definidos, a pesquisa pode se tornar muito desorganizada, ampla demais, e acaba não tendo um direcionamento científico adequado. Então, fica muito confuso, muita informação. Então, quanto mais sucinto o objetivo, mais recortado, mais lapidado o objetivo, melhor para a construção do projeto de pesquisa. Bem, então, as principais funções dos objetivos aqui, né? Fiz aqui um mapa mental para que vocês guardem qual que é a principal funcionalidade dos objetivos dentro de um projeto de pesquisa, tá? Então, eles buscam o quê? Garantir coerência científica, auxiliar na escolha dos métodos de análise, definir quais dados serão necessários, organizar as etapas do estudo, orientar o pesquisador e delimitar o foco da pesquisa. Qual que é a relação entre o problema da pesquisa e o objetivo geral? Né? Já falei anteriormente a importância deles. O problema de pesquisa e o objetivo geral, eles possuem uma relação direta e complementar. Tanto que o objetivo geral de uma pesquisa, né, ele é pautado no problema da pesquisa. Né? Então, por exemplo, se a gente fizer uma analogia simples, o problema da pesquisa é a pergunta. O objetivo geral é a intenção de responder essa pergunta. Então, por isso que eles são interrelacionados. Então, por exemplo, aqui, problema. Quais são os impactos do uso excessivo de telas no processo de aprendizagem infantil? Qual que é o objetivo geral desse problema? Dessa pergunta? Analisar os impactos do uso excessivo de telas no processo de aprendizagem infantil. Tá vendo como eles são interrelacionados, como um depende do outro? Então, o objetivo geral, geralmente, ele vai ter uma relação estrita ali, ó, com o problema da pesquisa. E aí, a gente observa que o problema é sempre a pergunta da pesquisa e o objetivo é aquele que responde o que será investigado. Então, para Gil, por exemplo, ele fala que o objetivo geral ele tem que ser elaborado de maneira bem coerente com o problema.
E isso permite o quê? Desvios temáticos ou falta de alinhamento metodológico. Quais são os desdobramentos lógicos do objetivo geral em objetivos específicos? Então, o objetivo específico, logicamente, eles têm que derivar do objetivo geral. É aquilo que eu falei. Eles são os membros, né? Que unindo esses membros, a gente vai criar o corpo, que é o objetivo geral. Então, o que significa isso? Cada objetivo específico, ele vai precisar contribuir para alcançar um objetivo geral. E os objetivos específicos, eles não podem abordar temas desconectos da proposta principal da pesquisa, né? Temas desconexos ou desconectados da temática principal da pesquisa. Então, tem que ter ali um vínculo, uma associação, né, que gere aí, né, que tenha uma relação restrita ali com a proposta principal da pesquisa. Aí um exemplo completo aqui para vocês perceberem, né, como que são realizados, como que são produzidos aí o objetivo geral de uma pesquisa e como que são escolhidos determinados objetivos específicos, né? Então, por exemplo, o problema da pesquisa. Quais fatores contribuem para a evasão escolar no ensino médio? O objetivo geral vai ser o quê? Aquilo que está estritamente relacionado com o problema. Analisar os fatores associados à evasão escolar no ensino médio. E quais seriam os objetivos específicos para se alcançar esse objetivo geral? Identificar fatores socioeconômicos relacionados à evasão, verificar a influência do rendimento escolar, investigar a participação familiar no processo educativo, descrever a percepção dos estudantes sobre o abandono escolar, tá? Aí, nesse exemplo, a gente consegue ver claramente que cada objetivo específico vai corresponder a uma dimensão do objetivo geral. Quais são os verbos mais adequados para se usar em objetivos científicos, gente? Eu já falei isso lá na primeira aula, quando a gente falou da elaboração do projeto de pesquisa, que eu falei de maneira muito sucinta sobre os objetivos, e lá a gente deixa claro que toda a redação dos objetivos, a gente sempre recomenda o uso de verbo no infinitivo, né? Por quê? Porque eles expressam, são verbos de ação investigativa, né? Então, sempre começar com o verbo no infinitivo, né? Elaborar, analisar, verificar, né? Sempre verbos no infinitivo. E aí, quando a gente pega a literatura metodológica, a gente fala que os verbos escolhidos, eles devem indicar claramente o nível de profundidade e intenção de uma pesquisa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de verbos científicos, né, que são muito utilizados em pesquisa. Então, quando tem a finalidade de investigar, analisar, investigar, verificar. Quando se tem a finalidade de conhecer, identificar, reconhecer, compreender, comparar. Comparar, relacionar, correlacionar, descrever. Tem o verbo descrever, caracterizar, apresentar, avaliar. Avaliar, mensurar, examinar e explicar. Explicar, discutir e interpretar, tá? Então, alguns verbos eles são considerados vagos ou subjetivos para pesquisa científica, como refletir, entender, compreender, aprender, que fica assim, são verbos que deixam, né, os objetivos muito amplos, né, muito assim, inespecíficos. Por isso a importância de se usar verbos que são mais adequados, que tenham finalidade exata para aquilo que você está investigando, tá? E aí, quando a gente usa esses verbos muito subjetivos, isso pode gerar uma dificuldade na mensuração, né? E objetividade do estudo. Bem, exemplo de construção completa. Mais um exemplo aqui para vocês perceberem como que a gente constrói aí, né, o objetivo geral e os específicos. Então, você tem um tema. Tema é o que você vai investigar. Então, dificuldade de aprendizado nos anos iniciais do ensino fundamental. O problema de pesquisa, a gente vai afunilando, né, deixando ele mais caracterizado. Quais fatores influenciam as dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental? Objetivo geral, analisar os fatores que influenciam as dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. E quais objetivos específicos eu vou usar para poder alcançar esse geral? Identificar fatores pedagógicos relacionados às dificuldades de aprendizagem, verificar a influência do ambiente familiar no desempenho escolar dos alunos, comparar dificuldades de aprendizagem entre os diferentes anos escolares, descrever estratégias pedagógicas utilizadas por professores para auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem.
Pessoal, então os objetivos, eles são importantíssimos dentro de um projeto de pesquisa, são elementos importantes, porque eles orientam todo o desenvolvimento científico da investigação. O objetivo geral, sempre lembrar que ele tem a finalidade mais ampla do estudo, enquanto os objetivos específicos, eles detalham as etapas necessárias para se alcançar o objetivo geral, tá? Além disso, a gente tem que entender que objetivos, eles devem manter uma relação direta com o problema de pesquisa, porque isso permite coerência metodológica e organização lógica da investigação científica, ok? E a literatura atual, ela destaca que os objetivos bem formulados vão sempre contribuir para clareza, viabilidade, rigor científico e desenvolvimento no desenvolvimento da pesquisa acadêmica, ok? Bem, pessoal, essas são nossas referências, vocês podem ter acessar, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a importância dos objetivos, tanto geral quanto específicos, da relação dele com o questionamento do projeto, né, a indagação da pesquisa. E vou deixar aqui disponível para vocês a videoaula e também o slide na íntegra, tá bom? Forte abraço e bons estudos!